Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, hoje eu vou começar essa aula. Vou começar colocando aqui, né, umas anotações que eu faço. Deixa eu ver. Acho que essa aqui eu já falei. Olha só. Este universo está separado em feminino e masculino para que não haja criação, para que não haja criação a todo instante, o que seria caótico, né? Estava pensando sobre essa questão de masculino e feminino. É uma aula bastante interessante, masculino e feminino, né? Porque Deus no início dos tempos ele era ah, ele é, né? Masculino e feminino, né? E a gente pensa, né? Essa separação entre masculino e feminino, que é uma coisa que intriga, né? Por quê? Masculino e feminino, né? A gente pensa, né? Sem a união do masculino e do feminino não tem vida, né? Não há vida sem a união de masculino e feminino. Não há criação de vida, não é? Só que se tiver o masculino e o feminino a todo instante unidos, é criação de vida sem fim, não é? Então imagine que você tenha um campo, uma área de terra e você semeie sementes. Hum? Aí depois que elas germinaram, você vai lá e joga mais sementes. E depois joga mais, e mais, e mais, e mais, e mais, toda hora. O que vai acontecer é que você está criando ali um caos, né? Não é absoluto, mas você está criando um caos, né? Ou seja, não é uma coisa, não vai dar certo, né? Ou seja, não vai virar um caos porque Deus já criou o equilíbrio cósmico, né? A deusa Maat, o equilíbrio cósmico, então você não tem esse poder, né? De criar um caos absurdo. Nós não temos esse poder de passar por cima da vontade divina de criar, não é, o equilíbrio cósmico para permitir justamente que a diversidade, não é, entre em harmonia, né? Mas não funciona, não dá certo, né? Então, assim como a gente vê um óvulo fecundado que ele vai se dividindo, né? Ali dentro ele vai se dividindo em duas, depois quatro células e acho que dali vai para 8, né? Depois 16, enfim, ele vai se dividindo e dividir em diferentes órgãos, né? Mas é um óvulo, é uma criação, né? Imagina que você vai pondo lá dentro mais um óvulo, mais um, mais um, mais um, mais um. No final das contas não vai ter nenhum. Não é possível, né, uma coisa dessa neste universo, como assim ele criou, né? Então é interessante isso, né? Essa questão a separação do em masculino e feminino, né? Você veja, tem a separação também entre dia e noite. Imagine que fosse só dia, a gente ia torrar. Se fosse só noite, seria um frio, né? Então veja o equilíbrio, né? Entre dia e noite, né? As estações do ano, né? Então você tem tudo foi criado, né? Você tem as separações e elas estão colocadas em equilíbrio, né? Então você tem o masculino e o feminino e você tem aí, isto é justamente um dos instrumentos, né? Se a gente olhar, acredito que a gente pode dizer isso, é um dos instrumentos separar em masculino e feminino de Maat.
E você veja, é uma diversidade, né? É uma diversidade, inicialmente de dois, né? Masculino e feminino. E como a gente estava falando, como é que você vai equilibrar algo que é uma coisa só? Como é que você vai ter equilíbrio entre uma coisa só? Não tem. Eu te dou uma coisa e falo, ordene. Mas como que você vai ordenar uma coisa só? Ordenar é colocar em ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, pá, 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 né? Como é que você vai ordenar isso? Né? Um só. Você precisa pelo menos dois para ter uma ordem, né? Então foi criado aí, ele criou o masculino e feminino para ter uma ordem em relação à criação, né? Eu acho que isso é bem nítido, né? Essa questão. E já remetendo a isso, não sei quando eu ia falar, mas já está puxando aqui, eu vou falar disso. Né? Que outro dia eu estava pensando, né? Até um assunto que o pessoal tem se debruçado sobre ele, mas uma confusão, e que eu vou resolver de uma maneira que você veja como é fácil, né? Ah, Deus criou todo esse universo da sua própria carne. Hum? Então lá no começo ele era, né? Ele é o masculino e o feminino, é a fonte, né, de tudo isso, é ele. Ele se autocria, né? Ele surge, né, que é o que dá para a gente dizer, pelo desenvolvimento egípcio. Aqui eu estou citando o desenvolvimento deles, que nós já tratamos ali na primeira aula. Que reforço para quem está vindo agora, vá para a primeira aula, pode parar aqui e vai para a primeira aula, se você não assistiu. É a aula mais importante, tá? Depois se você quiser sair da primeira e vir para cá, tudo bem, mas a primeira é essencial, tá? Ah, então, né, ele se cria, ele corta na própria carne Deus para fazer esse universo. Sim? Então, quando nós vemos neste universo, né, a, a dor, o sacrifício, quando você vê um animal, por exemplo, uma imagem que eu nunca vou esquecer, estava vendo uma filmagem de um urso comendo um veado, né, que pegou lá e estava comendo vivo, né, a perna traseira. E eles olhando e o bicho lá vivo e sendo comido e o urso pegando e mastigando a carne, o osso e o bicho vivo. Não é uma coisa assim que impressiona a gente, né? E todo mundo tendo aqueles comentários, falando, meu Deus, ele não morre, mas, né? E, e pra gente é muito impressionante isto, né? Mas observe que quando você também tem uma infecção, seja bacteriana ou viral, você está sendo comido vivo, a sua carne está sendo comida viva, com você vivo, né? Quando uma mãe está concebendo um filho, aquele nenê está comendo a carne dela, né? O bebê está comendo a carne dela, né? E é isso em toda a natureza, da própria carne da mãe. Quando a mãe está amamentando, ela está dando da própria carne dela. Ou seja, você veja que este princípio de que Deus criou este universo todo da própria carne, ele é real mesmo, porque você vê por todos os lados, tá? Você vê por tudo isso, não é? É muito interessante essa situação de que Deus criou tudo da sua própria carne. Hum? Ele é um princípio que está por todo o universo. Então, assim, Deus está se comunicando com a gente, né? Através dos hieroglifos da realidade. Não é à toa que os egípcios usavam hieroglifos, porque eles estavam justamente. Os hieroglifos eram o quê? Eram elementos da realidade.
não é? Por que que eles usavam assim? Porque era para espelhar esta realidade, este princípio de que toda esta realidade são as palavras divinas que se manifestam, hum? Que se materializam nos elementos reais, em todas as coisas do universo. Tá? Então, esse fato de nós termos o sacrifício, né, de nós termos aí as mulheres darem à luz, não é? Você veja, algum corte sempre vai ter, né? Ou na vagina, né? Que é um esforço e é uma dor, não é? Ou a cesárea, mas vai ter corte, vai ter sacrifício, né? Toda a criação vai exigir o sacrifício de alguém, né? Toda a criação ela vem dentro da mesma forma, seguindo o mesmo princípio, né? Você vai ter que cortar na sua própria carne. Nós estávamos falando justamente ah, na última aula, né? Nós estávamos falando da emergência dos seres, né? Quem que dá vida ao casal? O homem e a mulher. Vai exigir um sacrifício de vocês? Vai. Vocês vão fazer aquele casal da própria carne, da carne do homem e da carne da mulher, ou de quem quer que seja, não é? Que seja dois homens, duas mulheres, eu não sei, né? Se for um trisal, tá? Não importa. Se for uma empresa, vai ser o quê? Você fala, quem dá vida à empresa? As partes da empresa. Quem são as partes da empresa? Ah, o dono, os donos, os sócios e todos os funcionários. Todo mundo vai fazer aquilo ali da sua própria carne. É inevitável. Somos nós que damos vidas, né? Aquilo que nós fazemos. Sim? Uma comunidade. Uma comunidade vai ser feita de quem? Da carne das partes, assim como nós somos feitos da nossa carne, não é? E os nossos constituintes, as nossas células, que você pode tirar e colocar num frasquinho, elas são independentes, elas no nosso corpo, elas têm que agir ali num equilíbrio, numa harmonia, não é? De que elas são indivíduos, mas elas estão dentro de um organismo e elas não podem meramente, elas não são independentes, é uma interdependência. Elas dependem de nós e nós dependemos delas, não é? Então a empresa depende de quem está dentro da empresa. E quem está dentro da empresa também depende da empresa. É uma interdependência. E é assim um casal, e é assim uma família, é assim tudo. Então tudo exige um sacrifício, tudo vai ser feito da nossa, o criado vai exigir um sacrifício do Criador. E é isso que nós vemos no universo. Esse universo, ele foi feito por um sacrifício da carne do próprio Criador, de Deus. Então, a visão das religiões abraâmicas, não é? Judaísmo, cristianismo e islamismo, de que este universo é pecaminoso, de que o sexo é pecaminoso, né? De que é pecado original, isso é uma coisa estapafúrdia, né? Não tem nada a ver com pecado, isso aqui estão chamando de pecado uma coisa maravilhosa de Deus. Deus sacrificou da própria carne para fazer esse universo que ele fez. Ele sacrifica da própria carne, né, para nos dar vida, né? Nós somos feitos da carne dele. Nós somos parte da carne dele. Um pedacinho mínimo, pequenininho, mas nós somos, né? Então não tem nada a ver esse sacrifício com pagar pecado. Não tem nada a ver com pecado. Deus então cometeu pecado. Então se tem pecado original, o pecado primeiro é dele, né? De ter feito esse universo da sua própria carne. Isso não tem o menor cabimento, né? Os egípcios não... Por isso que eu falo que a civilização dos egípcios, né?
aquela filosofia, pela filosofia egípcia, a filosofia deles, foi a maior glorificação da obra divina, né? Porque eles entendiam que Deus fez todo esse universo da sua própria divina carne, tá lá, né? Não é um marketing, é assim mesmo, né? Que tá lá na primeira página, né? Quando vocês tomaram contato pela primeira vez aqui com o meu curso, né? É isto mesmo, né? Deixa eu anotar aqui até para colocar no vídeo, né? Você veja só, né? Então ele cria este universo todo da sua própria carne. Então é por isso que nós vamos ter, sim, sempre um sacrifício, né? Você veja que nós estamos numa época, essa nossa filosofia moderna, seja ela, demos a ela um nome, reconheçamos de onde ela vem, não sei. Mas nós estamos numa época, e eu estou dentro disso, tá? Não estou me pondo fora disso. Entenda aqui que eu falo para vocês, mas é o que eu falo para mim, né? Então nós estamos aqui numa época em que ah, nós estamos sempre pensando em fugir de sacrifícios, né? E fugir de todos os sacrifícios. Você veja que parece uma constante, né? Parece que é uma coisa nossa, né? A gente pensa em fugir de sacrifícios. Ah, eu vou fazer tal coisa e a gente pensa em não fazer por conta do sacrifício que aquilo vai exigir, do esforço. Hum? Mas observa na sua vida, toda vez que você deixa de fazer uma coisa por conta de um determinado sacrifício, provavelmente você vai acabar num sacrifício muito pior. Hum? Então, assim, é impossível fugirmos de sacrifícios. É impossível. Porque ele está na base da criação desse universo. E não porque haja pecado. Então, eu acho que a gente tem muito, partindo dessa ideia que nós fomos criados, né, dentro de uma tradição abraâmica, né, de alguma religião abraâmica. Então a gente tem a ideia do pecado, né, do sacrifício que vem por conta do pecado. Então a gente tende a fugir disso, né? Inclusive a pessoa que não segue alguma religião abraâmica, né? Então fala, é da religião e não tem nada a ver com isso. E a gente tende, vamos dizer, de certa forma, a fugir disso. Ah, então não é a minha ideia. Então, se essa ideia de sacrifício é relacionada a pecado, isso é religião, eu não quero saber de religião ou dessa religião e eu não quero saber de sacrifício. Né? E a gente tenta fugir do sacrifício. E isso é uma bobagem, não é? Porque vai sempre ter um sacrifício. Então, assim, não pense no sacrifício, pense como uma mãe. Né? Você vê ela dar à luz uma vez e ela sabe que ela vai ter o sacrifício. Não é nem de dar à luz, é o sacrifício, lógico, primeiramente ali, não é? Da gravidez em si. Aquilo ali já não é fácil. E ela faz uma vez, e faz duas, e faz três, sei lá quantas vezes, faz por vontade, não é? Então, assim, a gente tem que pensar nisto, né? Tem que pensar no que a gente quer criar. Né? Eu acho que, ciente de que eu estou me colocando, vou me colocar aqui numa posição impossível, mas ele fala, Deus fez o sacrifício. Por quê? Né? Porque ele cortou na própria carne. Por vontade, por alegria, né? Pela felicidade de fazer, não é? Esse universo, de fazer tudo isso. Sim, de criar. Então a gente tem que saber, é fácil aqui entender isto, mas aprender é na prática. É aprender que vai ter sacrifício. Né? Vai ter sacrifício. Não tem como. Entendeu? Bom, aqui eu precisaria estar fazendo esse curso. Eu poderia estar fazendo outra coisa.
Existe um sacrifício embutido? Sempre tem. E sempre vai ter. Isso é normal. Isso faz parte, não é? Enfim, vão vir críticas, vai vir um monte de coisa. Eu vou ter sacrifício que talvez eu nem imagine, entende? Mas a minha alegria, a minha felicidade em passar esse conhecimento, em trabalhar esse conhecimento do jeito que eu gosto, porque é o que eu estou fazendo, eu estou nesta caminhada, é maior, né? E eu vou fazer sim, porque vale a pena. E tem dinheiro, né? Tem um monte de coisa aqui, você vê. E câmera, e comprar câmera, e o computador, e é uma parafernália de coisa. E custa, né? Tudo isso. É um sacrifício, é um investimento, né? E o sacrifício da minha própria carne, né? De que eu tenho que pôr, né? Nós temos que... Quem está dando vida a esse curso, primeiramente, sou eu, né? E essa comunidade aqui que nós vamos fazer, ela vai ser feita de quem? Da nossa própria carne, não é? É assim que tudo é feito. Então a gente tem que fazer com alegria, não é? As coisas. Não focar no sacrifício, saber que o sacrifício faz parte, né? Aprender isto, né? Tá? De que isto faz parte. Inclusive, numa outra aula, na primeira aula que eu li uma cosmogonia, né, que foi a criação do universo, e os egípcios filosofaram. E eu vou pegar aqui, não é uma cosmogonia, mas é um texto aqui que eu quero ler para vocês, já que nós estamos falando do assunto, né? Vamos ver aqui. Que está falando de um templo, esse vem de um templo do deus Ra. E eu vou ler aqui, olha só, é um papiro que são os atributos que são dados ao deus Amun-Ra, né, do templo, provavelmente do deus Amun-Ra. Tá? Então está falando sobre o deus Amun-Ra, que é o deus Amun, Amun que significa o Amém. Interessante que as pessoas falam a palavra Amém e não têm a menor ideia de onde vem, né? Amém é, é uma forma de chamar o deus Amun. Amun, Amon ou Amém. Né? Que significa o escondido ou o invisível. Não porque ele está escondido de nós, mas porque nós estamos dentro do corpo dele e nós não vemos ele, não é, como um todo, na sua inteireza, né, vamos dizer assim. Tá? E o Ra é que é a manifestação de Deus, né, é o sol que Deus criou para justamente jogar por cima de nós e sustentar a nossa vida, né? Sem o sol não tem vida na Terra. Né? Então vamos lá. Alma sagrada que veio à vida ou veio a ser no começo. Grande Deus que vive pela verdade. Deus primevo que deu a vida aos outros dois outros Deus primevos. Ser no qual todo Deus existe, ou seja, todo Deus está dentro dele. Que é justamente essa questão de que nós todos estamos, né? Todos os deuses e todas as coisas estão dentro de Deus, certo? Ser no qual todos os deuses existem. Somente um, o Criador das coisas as quais foram feitas no começo, das quais o nascimento é secreto, das quais as formas são múltiplas, das quais o crescimento não pode ser calculado. Aquele que existiu quando nada existia. Na forma do disco solar, ele brilha e ilumina todas as pessoas.
ele viaja, ele atravessa o céu sem cansar. Seu vigor amanhã será como é hoje, como é de hoje, como é o de hoje. Crescendo velho, hoje ele renova. Crescendo velho, hoje ele renova sua juventude amanhã. Ou seja, ele se põe hoje, mas amanhã ele volta jovem, não é? Tendo feito a si mesmo, ele fez o céu e a terra por sua vontade, por seu coração. Ele foi a água primordial. Ele é o disco da lua. Fora dos seus divinos olhos, ou seja, na verdade, dos seus divinos olhos, os homens e as mulheres vieram, e da sua boca os deuses. Ele é o Senhor do tempo e aquele que atravessa a eternidade. De seus muitos olhos, de seus muitos ouvidos, o Senhor da vida, o Rei, que faz reis reinarem, governador do mundo, o desconhecido, mais escondido ou mais invisível que os deuses. O disco é o seu vicário, o disco solar. Seus decretos são graciosos e beneficentes e benéficos. E eles servem inteiramente o seu propósito. O que dá vida e muitos anos para os seus favorecidos, protetor dos seus escolhidos, o feitor da eternidade e daquilo que dura para sempre. Ou seja, são exatamente essas. É cheio de filosofia, né? Então, quem imagina que o Egito é um monte de historinha, né? A mitologia, que as mitologias são, na verdade, só umas historinhas, não tem a menor ideia, né? De quanta filosofia tem nelas, né? Muita filosofia, né? O Egito, assim, a filosofia que eles desenvolvem, né? Como eu falo, é a filosofia é uma filosofia que, quando a gente compara com essas filosofias que nós temos, as modernas, né, ou as não egípcias, as não egípcias são brincadeira de criança, né? Bom, ali eles se referem ao disco solar. Eles vão falar assim, poxa, mas eles achavam que o Sol é um disco e que ele passa, né? Eles não sabiam que a gente está orbitando em torno do Sol e que a Terra está girando em torno do próprio eixo e tal. Não é essa a questão. Veja só. Quando você olha a Lua, pega uma Lua cheia. O que você enxerga é um disco. Tá? Veja qual é a importância. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o que Deus quer comunicar com as suas palavras, que são o quê? São os hieroglifos da realidade. São os elementos da realidade. O que ele quer mostrar com isso? Certo? Quando a gente vê os sacrifícios da vida, sim, nós temos o sacrifício em si, eles são feitos, você pode entender a biologia e tal. Isso é uma coisa. Mas qual é a mensagem que nós temos disso?
É de que o universo foi feito da própria carne divina, certo? Então nós temos o fenômeno em si, nós temos as coisas em si, elas são como são, mas o que eles estão olhando, os egípcios, é qual é a mensagem divina que vem disso. E nós vamos olhar a mensagem divina se nós nos colocarmos na nossa própria posição humana. Este é o método egípcio. Ler os hieroglifos da realidade. E isso eu ponho lá na minha primeira página. Não é propaganda. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Este é o treinamento. E não há nenhuma confusão com você entender que a Lua, né? Ela tem ali ela é praticamente oval, né? O pessoal fala, né? Ela não é redondinha, ela é meio oval, né? O Sol, né? O Sol já é mais arredondadão, a Terra já tem a sua esfericidade também, né? Não é uma bolinha bonitinha, né? Você vê as montanhas e tudo isso, né? Uma rocha, né? Um formato esférico, sim? Agora, eles estavam olhando qual é a mensagem que nós temos disso. Quais são os significados teológicos disso? Quais são os significados filosóficos de todas essas coisas? Sim? Qual é o significado de ter noite e dia? Qual é o significado e por que existe o feminino e o masculino, entende? É isso que eles estavam enxergando. E não quer dizer que eles desprezavam qualquer desenvolvimento científico no sentido de nós entendermos que a Terra ali tem uma esfericidade, que o Sol é uma esfera. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Que a Lua não é um disco, que o Sol não é um disco. Eles não estão vendo isso, não é esse o ponto. E não vai mudar nada, porque nós vamos continuar olhando a Lua e você vai ver a Lua cheia como um disco. Daqui, veja, dessa distância que nós estamos, não dá para ver o formato real da Lua. Quando você tem uma Lua que não é cheia, e se você olhar, não precisa nem ser um telescópio, pode ser uma luneta, né? Você já começa a ver ali na bordinha, né? Você fala assim, olha, eu acho que ela não é um disco, porque você vê as crateras. Eu lembro que eu tive uma luneta e você vê, você consegue ver, né? Que ela não é um disco, tá? Agora, o Sol, não vai olhar para o Sol, hein, que queima o olho. Mas o Sol nós vemos como um disco. Ninguém consegue ver. Por que que nós não conseguimos ver o Sol como uma bola? Por que nós não conseguimos ver a esfericidade da Terra? Por uma questão de referencial. Se para você ver que a Terra, para você ver, não é para calcular, para você ver que a Terra é uma esfera, você precisaria ter a Terra na sua mão igual uma laranja. Olha, e você vira para cá, é uma bola, né? Tem uma esfericidade. Como que você vai fazer isso? O que dá para fazer de alguma forma é ir para o espaço e dar uma volta, né? Falar, é uma bola, tá? Mas ainda assim você não pega como uma laranja na mão, né? E provavelmente lá no espaço você vai continuar olhando o Sol e ver como um disco. Entende? Então é importante a gente entender o nosso referencial. Até é por isso que tem muita gente que fala aí, né, que a Terra é plana e tal. Por quê? Porque olha onde nós estamos. Nós estamos aqui na superfície da Terra. Não dá para ver que a Terra é redonda daqui. Não tem como ver. Porque se a gente tivesse um referencial que é igual a gente ter uma laranja na mão, ninguém ia discutir que a Terra é redonda, que a Terra é plana, não é? Ou mesmo, né, que a Terra é redonda. A Terra é redonda. Você teria ela aqui. Nós veríamos claramente isso, não é? Tá? Então, o que eles estão colocando ali, o que eles estão buscando e o que eles colocam nos textos, não é
uma questão meramente de você colocar né, dessa forma, da forma científica, né? Eles não estão fazendo essa discussão. A preocupação deles não é essa discussão científica. O objetivo deles é ler ali na filosofia, certo? Porque eles têm os desenvolvimentos matemáticos. Só que eles não olham a matemática do ponto de vista de um fim em si mesmo. Eles não enxergam a matemática como o objetivo final. Eles nunca enxergaram. A matemática para eles, ela era um instrumento. Porque eles enxergavam claramente que a matemática não tem esse potencial. Eles já enxergavam que a matemática não tem o potencial que as pessoas acham que tem. Por exemplo, hoje as pessoas acham que a matemática dá conta. É uma visão falsa, tá? Cientista mesmo, que estuda para valer a coisa, sabe que a matemática não dá conta de explicar todas as coisas. Então tem gente que tem uma visão que fala assim, tudo é matemática no universo. Não é matemática. Tudo não é matemática. A matemática não tem o poder de descrever tudo no universo. Tá? E essa é uma visão... é engraçado, né? Porque o pessoal da ciência sabe disso, né? O pessoal da matemática, principalmente, tá? Sabe disso, né? Eu não posso dizer que todos saibam, tá? Mas tem até um matemático chama Gödel, eu vou falar sobre ele aqui, que descobriu isso. Ele provou isso, ele demonstrou, né? Que a matemática não tem esse potencial que as pessoas acham que tem, de descrever tudo no universo, tá? E você vê, de alguma forma eles sabiam disso. Então eles não buscavam, né? Eles viam que eles não buscavam usar a matemática como um fim em si mesmo, e eles não buscavam colocar a matemática acima de tudo. As pessoas veem os desenvolvimentos arquitetônicos egípcios e acham que tudo era matemática, eles estudavam matemática e tal. E não é, eles usavam a matemática, mas você vê a matemática, eles nem escreviam nos templos, nas paredes dos templos, né? Não porque eles não davam importância nenhuma, mas porque ela não era o mais importante, né? O mais importante para eles eram os seres que emergem de toda essa matéria, não é? E isso é o principal. Então, por exemplo, você pode medir, né? Você pega no corpo humano, você mede toda a matemática que nós temos no nosso corpo, a geometria, os exames de sangue, enfim, você faz um monte de exame, você põe tudo em matemática, tudo em números. O que eles querem dizer a respeito do meu ser? Efetivamente do meu ser, eu como um ser. Qual é o potencial deles de revelar o ser que tem aqui? É nenhum. Nenhum. Vai revelar alguma coisa, mas por aquilo e um monte de coisa, mesmo que você faça, né, o eletroencefalograma e ressonância magnética e tomografia. Você vai, lógico, você vai pegar alguma coisa. Eu não estou falando que não vai sair nada dali. Vai sair, né? Mas não vai ter ali o espelho do que eu sou, né? Não vai. Não tem como você fazer isso. Então os egípcios, eles não estavam preocupados com isso, não é? Eles entendiam claramente que a matemática é um instrumento. E ela não é nada mais que um instrumento. Não é? Ela não é nada mais que um instrumento. Porque que matemática você vai usar para falar como começou o início dos tempos? Como que o Deus, o que se criou, se criou? Como que ele fez isso? Que matemática que vai fazer isso? Nenhuma. Por exemplo, que matemática, que modelo matemático que você vai fazer de uma pessoa?
Então imagine que a gente possa fazer um modelo matemático. Que modelo matemático você faz de uma pessoa, de mim? Existe como fazer um modelo matemático de uma pessoa? Não tem. Como que você faria o modelo matemático de uma pessoa? Você teria que fazer o modelo matemático de cada átomo do meu corpo, de cada proteína, de cada molécula, de cada célula, de cada órgão. Imagina isso. De cada um dos fenômenos que acontecem dentro do nosso corpo, todos os fenômenos biológicos, todos eles nos mínimos detalhes. Todos. Existem inúmeras formas de mostrar de que este modelo matemático é impossível. Tá? Isso nem para dizer sobre o computador, que eu também vou falar, mas olha só. É um modelo matemático impossível porque você pega, por exemplo, um vírus, né? Estava vendo que o vírus do HIV, o vírus do HIV, ele é um vírus que tem 12 ou 16 proteínas. Deixa eu checar para não faltar. Olha só, então são 15, tá? Então o vírus do HIV, ele tem 15 distintas proteínas. 15 proteínas. Não tem cura, não tem vacina. 15 proteínas. Então você veja que nós não temos um modelo matemático que dê conta de 15 proteínas. Quantas proteínas tem o nosso corpo? Mas quantas proteínas estão codificadas no nosso DNA? A conta vai para trilhões e daí para frente. Então nós não temos um modelo matemático que dá conta de resolver um vírus com 15 proteínas. Então nós estamos diante de algo que claramente nós vamos ver o que é. Qual é a resposta para essa questão? O corpo humano, né, mas não é o corpo humano, o ser humano, porque eu emerjo, eu não sou meramente um monte de célula. Nós já discutimos bastante isso. Eu não sou meramente as partes do meu corpo. Eu sou o ser que emerge disso aqui. Se você não tem um modelo matemático de 15 proteínas, você imagina que você vai conseguir fazer um modelo matemático de um corpo inteiro? Para conseguir modelar o ser que emerge, que sou eu aqui, ou você aí, de todas essa constituição física minha? Então nós estamos claramente diante do que eu vou chamar de modelo matemático impossível. E além do modelo, imagine que você fizesse esse modelo matemático impossível. Você ainda precisaria do computador mais impossível ainda para rodar ele. Gente, no entanto, o que nós temos? Eu estou aqui, feito de carne e osso, e eu como ser estou rodando aqui, como um computador. Estou ou não estou? Eu estou aqui, você está aí. O modelo matemático impossível e o computador impossível. Tinham ou não tinham razão os antigos egípcios de enxergar que a matemática é um instrumento poderosíssimo, mas não tem mais poder?
Não tem esse poder que as pessoas imaginam. Não tem. O Gödel, o matemático que eu citei, o Gödel ele trabalhou mais a questão da lógica, né? Deixa eu anotar aqui que eu falei sobre, colocando aqui o ser, o modelo matemático impossível. Tá? Para anotar ali no vídeo, para quando vocês quiserem, vocês acham lá, tá? Bom. Então o Gödel trabalhou a questão da matemática, acho que foi em 1920, faz tempo já. Então ele trabalhou a questão assim, ele fez essa pergunta: a matemática pode responder todas as perguntas? Eu acho que ele partiu dessa questão. E ele responde que não. E ele fez esse estudo na matemática, na área de lógica. Tá? Então, a teoria dele chama a teoria da incompletude e da incompletude. Então, o que ele diz? Ele fala assim: quais são as conclusões dele? Que quando você faz um modelo matemático de algo, de um fenômeno, esse modelo matemático, se ele for consistente com a realidade, ou seja, se as respostas que ele te dá daquele fenômeno são verdadeiras, este modelo matemático é incompleto. Exemplo: o modelo matemático de newtoniano, ele dá respostas corretas em relação a certos fenômenos da natureza, físicos, ele dá. Ele é completo? Não. Prova disso. Vem Einstein e Einstein descobre justamente que o modelo de Newton não era completo. E ele, Einstein, então, faz a teoria da relatividade. Certo? A teoria da relatividade é consistente com a realidade? Ela é. Ela dá respostas corretas? Ela dá respostas corretas. Mas ela é completa? Ela não é completa. Porque tem a mecânica quântica e tem outras coisas que ela não responde. Sim? Então é muito interessante isto. Aí ele coloca o seguinte também. Aí é o teorema da completude e da incompletude. Certo? Se você ele fala, então se você tiver um modelo matemático que supõe, ou que você supõe que é completo, ou seja, que dá todas as respostas em si mesmo, ele é inconsistente. Ele é falso. Então você vai ver e você vai descobrir que na verdade ele não responde. O que ele descobre com isso, Gödel? Isso que os egípcios já entendiam filosoficamente, né? Eu acho que eles não fizeram uma prova matemática disso, né? E o que eu estou falando aqui, né? Não é invenção. A matemática não consegue modelar tudo. Você nunca vai achar um modelo matemático. Você vai infinitamente precisar de outro modelo, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E você nunca vai chegar no fim. Você nunca vai chegar no fim. Você nunca vai conseguir um modelo matemático que modele o universo inteiro. Todos os fenômenos. Não dá. Não tem como fazer isso. Quer outra prova? Mecânica quântica. A mecânica quântica tem um modelo matemático? Não, a mecânica quântica não tem um modelo matemático. Ela tem um modelo estatístico. Eloy, na primeira aula de engenharia mecânica, primeira aula de estatística na faculdade de engenharia mecânica. E o professor vem, a primeira coisa que ele fala:
Estatística não é matemática. Quem que pergunta como não? Eu. Mas como não? E a gente faz um cálculo e fala assim, é mesmo. E o cálculo te dá o quê? Ele te dá uma porcentagem, ele te dá uma probabilidade, certo? Ele te dá uma probabilidade de ser e uma probabilidade de não ser. Ele não te dá nada exato. É uma chance de ser e uma chance de não ser. Falou assim, isso não é matemática. Matemática é exato. Matemática tem que ser exato. É o conceito básico da matemática. Um triângulo é um triângulo. Não é, olha, pode ser que seja um triângulo, né? A pirâmide. Olha, parece que tem uma chance de ser uma pirâmide. Pera lá, não pode. Ou é ou não é. Tá? Eu acho que tem uma chance de ser um quadrado. Tem 45,5% de chance de ser um quadrado. Não é assim. Hã? Ou é ou não é. Tá? Agora, na estatística, não. A estatística, ela tá na área de ciências humanas, ela usa a matemática como instrumento para quantificar as porcentagens, as chances de ser e as chances de não ser. Aí você vê, hoje tem 1% de chance de chover. Aí você fala, não vai chover. Aí você sai e fala, chove. Tinha 1% de chance. 1% de chance de chover. E de repente chove. Ué, é assim, não é? Bom, e a mecânica quântica, então, gente, a mecânica quântica, ela é porcentagem, ela não é regida por um modelo matemático, né? Você não tem um modelo matemático da mecânica quântica. Você tem um modelo estatístico. Eles usam a matemática para dar ali alguma, não é? Como é que eu falo? Para calcular aquelas probabilidades, certo? Mas você não tem um modelo matemático. Tanto é verdade que o pessoal fala assim, os feras da mecânica quântica, eles falam, ninguém entende a mecânica quântica, né? Porque você não tem um modelo matemático exato, né, da coisa. Então é assim, são fenômenos bem complicados ali, né? Aqui não dá para entender nada, mas ela no todo, né, aquela complexidade dos fenômenos, não dá. Na verdade, mecânica quântica, a palavra quântica, ela também está de acordo com a filosofia egípcia, porque ela está se referindo a uma coisa que os egípcios tinham enxergado não de maneira microscópica e subatômica, né? Eles tinham olhado aqui desse nível nosso para cima, né? No nível macroscópico, e eles enxergavam que o universo todo é dividido em coisas, não é? Hoje, quando nós olhamos da nossa escala humana para baixo, que nós conhecemos a partir da biologia, microbiologia, até a questão subatômica, né? Que o pessoal está trabalhando na mecânica quântica, o que é quântico? É que tudo é quantizado. Tudo é o quê? Tudo é particularizado, tudo é dividido em coisinhas, em partículas. Ou seja, mais uma vez, a filosofia egípcia dá conta do recado. Ela é consistente, né, justamente com essa questão, com as descobertas científicas. Porque qual é o cerne da filosofia egípcia? Que todo esse universo foi Deus que se dividiu em todas essas coisas. Ele se quantizou, né? Tá? Então você veja que né, consistente com todas as descobertas científicas. Você vai ver que a filosofia egípcia ela é consistente com todas as descobertas científicas. Todas. É por isso que eu passo para vocês aqui que ela não é uma curiosidade cultural. Ela é real. Ela funciona, tá? Ela é para a gente colocar em prática, para aprender e colocar em prática na nossa vida. Ela realmente tem um poder imenso, tá ok? Bom, então o Godel tem essa
descoberta, vamos dizer, né? E ele faz essas demonstrações, tá? Então isso é muito importante para a gente entender, né? Para ter em mente de que não tem, né? A matemática não tem esse potencial, né? Nem precisaria olhar tão longe, né? Como eu falei aqui, né? Você veja, o ser nós, o ser humano, né? Esses seres que emergem das partes, né? Como que você vai modelar eles matematicamente? Como que você vai fazer um modelo matemático de um ser humano? Não tem, né? Não tem. Nós somos um como ser, né? Não é meramente como carne, como um ser, tá? Imagina você modelar o Eloy e aqui o meu curso, né? Um modelo meu fazer o mesmo exatamente o que eu estou fazendo, né? Pega água, bebe água, tal. Hã? Sim. Eu estou com vontade de um banheiro, mas eu não vou. Vou dar um tempo. Tem que modelar tudo. Cada respiração minha, cada coisa. Cada coisa que eu estou sentindo. Hã? Cada emoção que você sente. Como que você vai fazer um modelo matemático disso? Isso é um modelo matemático impossível que requereria o computador impossível. No entanto, eu estou aqui, ó, né? Em carne e osso, o modelo matemático impossível e o computador impossível. Hum? Então, assim, não tem como, não tem como levar a sério, né? Bobagens, né? Bobagens filosóficas de dizer que nós somos meramente um sistema molecular e tal, sistema proteico. Isso é bobagem, né? Tá? Bom, vamos lá então. Então os egípcios, né? Quando eles estavam notando, eles falavam assim: e Deus, né? Passa, o Deus Ra passa no seu disco solar, né? Ele atravessa o céu e tal, tá? E tem uma série de referências a esses fenômenos, mas do ponto de vista humano olhando para eles, né? Então eles estão, o que Deus quer comunicar, o que Deus está mostrando sobre o universo, não é? E é por isso que eles foram tão felizes em desenvolver a filosofia que eles desenvolveram, porque eles estavam lendo justamente, não é? A comunicação divina, eles estavam preocupados com isso. Essa era a preocupação principal. Eles não estavam então olhando o universo como uma carne, como uma matéria meramente. Eles estavam olhando qual é o ser, quais são os seres que emergem das partes, quais são os seres que emergem de toda essa matéria, assim como nós somos um ser que emerge dessa matéria. É uma conclusão básica, né? No fim das contas. Mas ela é fundamental, ou seja, de toda a matéria, quais são os seres que emergem, não é? E eles olhavam tudo como um ser. Poxa, deixa eu ler aqui que eu vou falar sobre. Eu vou falar sobre o que é uma onda, né? Eu vou falar o que é uma onda, eu vou tratar dessa questão. Ah, deixa eu ler aqui. Eu coloquei assim: não dá para falar que não haja vida nenhuma na, nas coisas, seja elas quais forem. Todas as coisas, para mim, todas as coisas têm algum aspecto da infinidade de coisas que perfazem ser vivo. Então aqui eu noto a questão de uma onda, né? Eu falo para você assim, o que é uma onda? Que eu vou ter que anotar. Aqui eu falo então o que é uma onda do mar, certo? Todo mundo, né, conhece.
Então você vê a onda passando ali. A onda é a água. Não digo a água do mar inteiro. Você não vê a onda, você tira uma foto na sua cabeça, né, da onda ali. É uma massa de água, né? A onda é aquela água? Não é. A onda não é aquela água, porque ela passa pela água e ela passa pela água. Ela usa aquela água. Ela usa todas aquelas porções de água, ela vai passando, certo? A água fica, a onda passa. A onda é a geometria? Ora, não é. A onda não é aquela geometria meramente. A onda é a velocidade? Não é só a velocidade. A onda é aquela energia somente? Aí fica complicado, porque a gente se remete à energia pura, né, também. Tem exemplo de energia pura? Não tem. A luz não é energia pura, né? Eu já falei disso em outros vídeos. A onda não é energia, a luz não é energia pura. Então, aí a gente entra nessa complicação do que é energia. Hã? Ela tem energia, a onda, mas ela não é meramente energia. Porque ela seria o que? Energia pura? Ela não é. E você pode olhar muitas outras características, tem outros movimentos que a gente pode falar, né? A onda é aquele movimento, um outro movimento ali dentro da onda. Você vai falar assim, o que é a onda no final? A onda é aquilo ali que você está vendo. Ela não é uma característica ou outra, ela é tudo aquilo daquele jeito. Por mais que você consiga modelar uma onda matematicamente. A onda é exatamente aquilo. Você fazer um modelo matemático de uma onda não vai fazer uma onda. Você fazer um modelo matemático da onda não vai fazer um tsunami. A onda é ela ali, passando pela água. Não dá para surfar no modelo matemático de onda. Não dá para surfar numa simulação de onda. Você precisa de uma onda. A onda é aquilo que ela é, como um todo. Você vai falar assim, mas uma onda é um ser? Ou seja, um ser emerge daquilo ali? Bom, se nós olharmos a natureza, todos os tipos de seres que nós temos, né? Você tem árvores, né? A árvore não se mexe, mas é um ser vivo, né? Se você olhar a árvore nos seus constituintes, você vai falar assim: a casca da árvore é viva ou é morta? Você vai falar assim: ah, é morta. Porque você tira a casca da árvore, ela continua viva. Ah, tudo bem, mas você tirar um pedaço vivo da árvore, ela continua viva. Se você tirar a minha perna aqui, eu continuo vivo. E a minha perna é considerada viva. E aquele pedaço da árvore que você tirou é considerado vivo. Se você olhar a árvore nos seus constituintes, a água ali dentro da árvore é morta ou é viva? Se você olhar as células, né, os invólucros das células são celulose, são celulósicos. Tem um papel aqui, ó. A gente não acha, não considera ele morto, mas lá dentro da árvore ele é vivo. Se você olhar cada organela da árvore, você consegue olhar como uma coisa, como um objeto. É morto ou é vivo? Hum? E mais,
Cada coisa precisa da sua geometria. Falei da geometria da onda. A geometria da onda, a onda para ser onda, ela precisa daquela geometria. Se faltar aquela geometria, ela já não é uma onda. Ela não vai nem existir. Se você tirar aquela coisa, ela já não existe. Se você da árvore tirar aquela coisa, qualquer coisinha, ela já não é mais aquela árvore. Entende? As coisas aqui nesse universo são como um todo. E cada ser, ele é do seu jeito. Se ele não se move, se ele se move. Porque se desta materialidade minha aqui emerge este ser que sou eu, por que nas outras coisas não? Eu vou compreender como uma onda é um ser, nós não compreendemos direito nem como nós somos. Sim? Se você olhar, nós somos um mistério. Se você olhar um vírus com 15 proteínas, é um mistério. É um mistério. Então, o que eu coloco é assim, devemos ter o devido respeito, não é? Porque quando a gente coloca esse universo inteiro, ele é vivo, né? E tem inclusive cientistas, né? Trabalhando essa questão, eles falam assim, olha, a gente tem que olhar o universo e enxergar que ele é vivo, né? Temos que enxergar que o universo tem consciência, né? Acho que a gente tem que olhar isso com mais calma, porque é justamente esse espelho, né? Essa similaridade entre nós, eu sou um ser que emerge dessa materialidade, por que no universo não tem nenhum ser? É uma mera materialidade, se a gente quiser colocar assim. Eu emerjo como um ser aqui e no universo não. Eu emerjo como um ser aqui, a árvore é um ser ali e todos os outros que tem, né, de fungos, bactérias e por aí afora, não é? Por que que uma onda não é um ser? Por que que uma onda, aí você vai falar assim, ah, mas uma onda não é como a gente. É, ela não é como a gente, como um vírus também não é como a gente, como uma bactéria não é como a gente. Aliás, aliás, nós estamos povoados de bactérias e vírus. Aqui nesse ano 2022 descobriram que dentro do nosso intestino está cheio de vírus também. A nossa flora intestinal tem bactérias e vírus. Deve ter fungo também. Hã? E o que nós somos? Nós somos somente nossas células? Não. Tira os seus vírus e bactérias do seu intestino para você ver o que acontece com o seu corpo. O seu corpo entra em desequilíbrio. Você fica doente. Afeta a sua saúde mental. Afeta o seu humor. Afeta a sua capacidade de pensar. Afeta a sua saúde mental e do corpo inteiro. E, no entanto, quem estão ali dentro do seu corpo e quem que te dá um equilíbrio faz parte do que é, é, faz parte das causas do nosso equilíbrio, as bactérias dentro do seu intestino, provavelmente em outros locais do corpo também. Elas são essenciais para o nosso equilíbrio. E elas não têm o nosso DNA. E aí, que somos nós? E, no entanto, este ser que emerge aqui precisa delas ali também. Veja, nós estamos naquela mesma questão. O ser que emerge dessas partes. Assim como a gente se junta e faz uma empresa, não é? E por aí afora. Uma família, enfim, um casal. Então, para pensar. Este é o princípio real que nós vemos. Não é? Então, por que uma onda tem que ser como nós? As coisas não são assim. A onda é um ser? Eu vou colocar que a onda é um ser. Do jeito dela. Do jeito dela. Ali como ela é. Ah, mas ela não fala? Ela não fala. Ela não fala como uma bactéria, assim, com palavras. Como uma árvore não fala, uma bactéria não fala.
né? Com palavras. Ora, se você vê dois japoneses conversando, eu não sei o que eles estão falando. Eu vou olhar e falar, não, não são seres. São sistemas moleculares. Ora, são seres? Eu não falo a língua deles e são humanos. Por que que a gente tem que conseguir? Por que que a gente tem que necessariamente falar a língua de uma onda? Não é? Por que que a gente tem que necessariamente falar a língua de uma onda? Hã? O que que é obrigatório? É uma língua dela. Qual é a língua dela, por exemplo, que eu diria? Como que você fala com uma onda? Hã? Eu tenho um palpite. Mas antes de falar da língua da onda, eu vou aumentar esse ar-condicionado aqui, que eu tô com calor, e eu vou no banheiro e vocês vão me aguardar, ou vão também. Continuando aqui. Como nós nos comunicamos com uma onda do mar? Então vamos partir da nossa comunicação entre nós. Veja que eu estou aqui usando um meio físico. Que meio físico eu estou usando? Ondas sonoras para me comunicar. Se você olhar meramente fisicamente ou matematicamente, o que que você vai falar? Imagine que você não tem a capacidade de se comunicar com um ser humano.
né? Você olha dois japoneses conversando e eu não falo japonês, né? Eu vou ver o quê? Para mim parece dois passarinhos piano falando alguma coisa ali. Mas eu não tenho significado daquilo. São meras ondas sonoras. Hum? Não é outra coisa. Para mim, são meras ondas sonoras. Hã? É um meio físico. Ora, se eu falar com palavras como a onda, talvez tenha até um efeito. Eu não sei, certo? Agora, qual é o meio de falar com uma onda? E quando nós estamos falando com uma pessoa, se você observar um dos aspectos da comunicação, você está, de certa forma, querendo causar um impacto, certo? Sim? Qual é o objetivo da comunicação? O que eu quero aqui? É óbvio que eu quero causar um impacto. Vamos dizer, você está aqui porque você está buscando uma mudança de alguma forma na sua mentalidade, no seu conhecimento. Então, haverá um impacto e que será material, uma coisa real em você. Não só em você como um ser, como esse ser que emerge, mas como fisicamente, ali nos seus neurônios, dá para medir isto. Olha, tem um impacto, não é? Tá? Que provavelmente te dá uma mudança de rumo na vida. Sim? As informações às quais nos chegam, elas vão nos causar um impacto. Nem que seja o impacto de fazer você parar o que você está fazendo para ver, para escutar aquela informação. Ou seja, algum impacto as informações causam. Hum? Alguma mudança de curso elas causam. Sim? Então eu vejo que isto já é um aspecto muito importante a gente ter em mente. Ora, como que eu impacto, como que eu entro em contato com uma onda para mudar, para causar algum impacto, mudar de alguma forma a direção dela? Eu tenho que usar um meio físico. Ora, eu estou usando um meio físico aqui. Com uma onda, qual é o meio físico que eu tenho que usar? De repente podem ser ondas sonoras, né? Talvez ondas sonoras causem algum impacto. Talvez precisa ser muito forte, eu não consiga, mas sei lá, uso um alto-falante, não sei, né? Mas pode ter, sim. Ou eu posso usar uma maneira mais física, fazer mais persuasiva, que seja talvez a linguagem de uma onda. Por exemplo, quando você pôr um pilar e uma onda atravessar ali, passar pelo pilar, aquilo vai provocar algum impacto naquela onda, não é? Você vê, por exemplo, quando tem uma ilha, a onda ela faz um efeito de contornar a ilha, né? Ela tem um efeito, muda a direção da onda, ela está passando. Vou colocar aqui, né? Vamos colocar que tem né? Tá uma onda passando aqui por aqui, certo? Ela está indo reta aí, ó, daqui para vocês. Conforme ela passa aqui, ela muda a direção. Ora, por que que isso não é comunicação? Se você olhar uns aspectos da comunicação, é um meio físico e tem o objetivo de causar um impacto, mudar a direção e tudo mais. Sim? É a comunicação que a onda entende. E ela vai fazer de um jeito. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu não consigo exatamente dizer exatamente qual é a direção que você vai tomar. Eu não tenho o poder de dar uma direção exatamente como é que vai ser na sua vida. Sim? Você vai fazer do seu modo. Uma onda que passa ali, ela vai fazer do modo dela. Hum?
dentro da possibilidade material dela, assim como nós fazemos as coisas dentro da nossa possibilidade material. Não é uma comunicação? Como que não? Entende? Isso nos remete também a, aqui já de uma maneira um pouco maior, então como a gente se comunica com os deuses? Como a gente se comunica com Deus, não é? Por isso, os egípcios faziam o quê? Você vai mandar nos deuses? Não, você não vai mandar nos deuses, né? Por exemplo, eu estou usando aqui o poder do Deus de Erut, das palavras, sabedoria e conhecimento, mas eu estou mandando nele? Não, nós não mandamos. Nós temos o poder de usar, não é? As manifestações divinas, os poderes divinos, nós precisamos deles, não é? Mas é como se a gente desse a partida, com a partida num carro. Né? Você dá uma partida e você treina aquilo, né? Por exemplo, a gente treina a falar, a gente treina uma língua, não é? Uma outra língua, falar uma outra língua, ou seja, é num sentido de treinar, não é? Que a gente usa. Sim? É como a gente usa um instrumento numa empresa, como a gente usa um carro. Sim? Vai ser no sentido, vai ser nesse sentido, ou seja, um carro tem um limite, né? O carro tem as características dele. Ele vai fazer dentro do que ele pode fazer, não é? Ele não vai fazer mais, né? As velocidades que ele pode atingir, o que ele pode fazer, sim? Então vamos dizer, no nosso caso, né, com os poderes divinos, como isso vai ser? Vai ser do modo como a gente já sabe que a gente faz, né? Você tem que treinar, é como, eu acho que seria como entrar em comunhão, não é? É, um, é uma interdependência, não é? Com os deuses, sim? Então nós não temos controle, eles também não têm controle da gente, é uma comunhão. Eu acho que a ideia da comunhão é uma ideia mais interessante que mostra melhor como isso se dá, não é? E eu me refiro a isto porque as cerimônias egípcias, especificamente religiosas, né? Lembrando que isso aqui é uma cerimônia religiosa. Tudo na nossa vida é uma cerimônia religiosa, não é? Aqui nós estamos celebrando o Deus de Erut, mais do que qualquer outro. Deus das palavras, sabedoria e conhecimento, não é? Você pensando aí, você está pensando com o poder dele. Você está trazendo ele. Você fala, quero te usar, quero usar o seu poder, manifeste-se. E ele está se manifestando, certo? E é dessa forma, você fala assim, poxa, você controla ele te controla. Não, não é assim. Não é? Acho que é como chegar num acordo, né? Ou uma comunicação, é difícil dizer. A gente vê, né? A gente vive isso, a gente vê esse fenômeno, a gente presencia esse fenômeno, mas é difícil, né? Não é fácil de entender realmente todos os seus detalhes, né? São infinitos detalhes, né? Então, a comunicação especificamente religiosa, como a gente imagina, né, de cerimônia puramente religiosa, vamos dizer, era a tentativa de comunicação, né, com os deuses, tá? Então, por que eles davam oferendas, né? Eles davam oferendas porque o próprio Deus, criador de todo o universo, nos dá um monte de coisa boa, né? Nós temos, para começar, a vida, né? O nosso corpo. Para começar, nós temos um corpo para nos manifestarmos, para emergirmos como ser, sim? E Deus cria todo esse universo por vontade de ter este universo para se manifestar por sobre ele. Então Deus e os deuses gostam dessa materialidade. Essa materialidade ela está cheia de transcendência, ela está
Ela é a carne divina. Hã? Então, quando os egípcios ofereciam um templo, eles estavam oferecendo tudo feito da carne divina. O templo, as imagens, o pessoal fala, idolatria e tal. Aquilo não era idolatria. É como chamar, vou dizer que você é uma idolatria. Você tem um corpo para se manifestar. Sim? Que a ideia de falar que você ter uma imagem é uma idolatria é uma ideia de que esta matéria é pecaminosa, de que ela é ruim. Mas para os egípcios ela era a carne divina, eles entendiam como a carne divina, e que eu entendo claramente que é a carne divina. Carne divina que nos foi oferecida por Deus para nossas manifestações, para nossa manifestação, para nossa vida aqui. E ninguém quer morrer, né? Hein? Ninguém quer morrer. É o valor que nós damos à vida. A vida de carne e osso. Então o que eles dão aos deuses? Eles dão o que os deuses já gostam de ter. Eles dão um pedaço da carne divina, com aquela forma geométrica. Hum? Dentro do templo, você não tem uma casa? Eles têm uma casa. Hum? Com conforto. Aí eles, todo dia eles davam um banho na estátua, não é? E vestiam, e colocavam ali joias, colocavam oferendas para eles. Sim? Serviam eles. Sim? Com tudo de bom e do melhor que uma pessoa pode ter. Que nós queremos ter. Porque quem está se manifestando em nós buscando conforto? Quem se manifesta em nós? Quem que dá a nós esta vontade de buscar conforto, de buscar prosperidade, de buscar uma vida boa? Hã? Os deuses. Quem que nos dá vontade de usufruir, de querer usufruir de uma vida boa? Os deuses. Essa vontade de se lambuzar da carne divina, quem que dá essa vontade? Os deuses. Hum? São os deuses se manifestando, os filhos de Deus, porque ele se dividiu nessas partes. Ele, o Deus, o primeiro, se divide em todas essas formas, em todos esses outros diferentes deuses, filhos dele. Hum? É esse o conceito, é essa a constatação. E não tem nada de pecado nisso, não tem nada disso. É uma coisa maravilhosa. Hum? Então eles oferecem aos deuses justamente as coisas que eles buscam quando eles se manifestam na gente. Com equilíbrio. Sempre com a ideia de Maat, a ideia da harmonia. Porque você veja, né? O pessoal fala, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A gente entra em desarmonia. Ah, mas não é apenas matéria? Hã? É apenas matéria, pô. A pecaminosa. É. E olha o quanto que causa de desarmonia. Hã? Então o que eles oferecem aos deuses? Eles oferecem todas essas coisas materiais que estão cheias de transcendência, que são manifestações da transcendência e que estão aqui. Este é o objetivo, este é o pensamento deles. Tá? Porque eles estão lendo todas as coisas aqui. Eles estão lendo a comunicação divina em todos os fenômenos da natureza. Então, quando eles olham, né, a alegria que as pessoas têm
em usufruir das coisas desse mundo, da doçura de um mel, das delícias de frutas, das variedades de frutas, o que eles falam? Isto, as frutas, o mel, todas essas coisas, elas são da própria carne divina. Elas são boas, elas são gostosas, elas são a manifestação da própria carne divina, da vontade divina de serem boas, de serem prazerosas. E nós que sentimos prazer em usufruir delas, nós sentimos prazer porque os deuses sentem prazer. Eles se manifestam por todos os lados. Eles se manifestam por toda essa matéria. Eles se manifestam em nós. Em nós, por exemplo, Deus de Ruth aqui é o Deus de Ruth? Não. É uma manifestação do Deus de Ruth. Eu estou convidando o Deus de Ruth a se manifestar na minha individualidade. E ele se manifesta na minha individualidade, uma. E se manifesta em você, se manifesta em vários. Por isso que ele é um Deus. Porque ele se manifesta por todos os lados. Ele se manifesta num computador que tem a capacidade de fazer o cálculo, que é a carne divina. A carne divina é o veículo para a manifestação dos deuses. E a hora que eles se manifestam, eles criam um ser. Um ser ali emerge. Quando os deuses se manifestam no meu corpo, cada um numa hora, não? Eles emergem como? Como um ser que sou eu aqui. Ah, mas você é um Deus? Não, não, porque eu vou morrer. Eu, como indivíduo, vou morrer. Carnalmente, né? Mas os deuses não vão morrer. Eles não morrem. As manifestações individuais deles morrem. Mas eles em si não morrem. Por isso que eles são deuses. Então, as diferentes manifestações divinas Por que a manifestação divina dos deuses cria um ser que sou eu? É o poder criador de Deus. Sempre que Deus se manifesta e que aqui ele se manifesta por meio dos seus deuses, nos quais ele se dividiu, ele cria. É o poder de criação divino. É um poder de criação que não tem fim. Este é um dos motivos pelos quais eu concluí que o universo está dividido, o porquê o universo está dividido em masculino e feminino. Porque o poder de criação dele é absurdo. É muito grande. Se ele não se dividisse em masculino e feminino, seria muita criação. E criação a todo instante, todo instante, todo instante. Não é assim. A gente vê que você tem um momento, né? Você vê a agricultura, não tem a hora de plantar, não tem a hora de nutrir, não tem a hora de cuidar e a hora de colher. É assim, é uma coisa. As coisas estão divididas nos seus mínimos detalhes. Estão divididas em matéria, estão divididas em seres, estão divididas em comportamento, estão divididas em espaço, estão divididas em tempo, estão divididas em tudo. Quanto? Estão quantizadas nos mínimos detalhes. Estão divididas em formas, estão divididas em diferentes seres. Entende? Porque a primeira aula é a mais importante. É fundamental. Não é a mais importante, mas ela é fundamental. Senão não entende, a gente não entende nada. Quando a gente fica confuso, volta na primeira aula. Nesse conceito de que Deus se dividiu em todas as coisas. Ali está o segredo para a gente entender o caminho, né? Ali é o caminho para a gente entender o funcionamento desse universo. Tá? Aquilo ali é o mais fundamental, é a mais fundamental aula. E que nós vamos, sempre que a gente parece que fica confuso, volta lá. Volta lá que você esclarece. Volta no conceito de que Deus se dividiu em todas essas coisas e entenda o tamanho da divisão que é isso. Aí a gente entende. Não é? E o poder dele de criar, né? Lembre-se, ele se criou do nada. Imagina com matéria. Com matéria, se ele não divide, é criação, 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 criação. Então, coisa por vez.
Cada coisa tem sua hora. Até o cada coisa tem sua hora é o quê? A divisão. Olha que coisa fantástica que eles entenderam, os antigos egípcios. Hum? Então, as manifestações divinas, elas criam toda essa multiplicidade de seres, não é? Eles em si não morrem, mas as manifestações individuais deles morrem, como eu, você, né? As manifestações materiais individuais morrem, não é? Mesmo porque isso também é uma forma de entender a divisão, não é? Nós não somos absolutos. Se nós vivêssemos eternamente, nós seríamos absolutos. E não tem nada absoluto nesse universo, a não ser ele próprio, o Deus primeiro. A partir do momento, neste universo, dentro dele que ele se dividiu, não tem mais nada absoluto. Então isso explica também essas individuais manifestações, como eu, como você, como cada um dos seres que morrem. Por quê? Porque nós temos um pedacinho do tempo. Nós temos um pedacinho do tempo aqui. Um pedacinho do tempo no qual ele se dividiu. Por que ele se dividiu? Ele se quantizou. Nós temos uma quantidade do tempo dele. Olha como faz sentido a existência desse nosso tempo, que tem começo e fim. Como é interessante, não? Então você vê que o segredo para entender realmente todos esses detalhes que são muitos, é sempre aquele começo de que ele se dividiu em todo esse universo. Se a gente vai lá, a gente não se confunde. Se confundir, dá o tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Vai pensando devagarzinho que você chega lá. A gente sempre consegue entender o princípio. A gente sempre consegue entender o sentido. E a gente entende assim como que os egípcios, né? Realmente, ao invés de estarem preocupados em querer desvendar tudo dentro da matemática, eles entendiam que como eles tinham entendido aquele princípio, aquilo ali era a chave para entender o restante. Não é? Entender tudo, por exemplo, como fazer cerimônias religiosas. Né? Por que servir os deuses? Por que dar um corpo? Você está dando uma matéria, você está dando uma forma geométrica. Você está criando ali, criando uma manifestação daquele Deus na estátua. Porque tudo é criação nesse mundo. Tudo é criação. Não é? Então você está criando ali uma manifestação assim como nós aqui. Tá? E você serve aquela manifestação. Você oferece aquele corpo. Assim como quando você está fazendo uma lavoura, né, um agricultor pode nem pensar em Deus, mas ele está oferecendo a Deus aquela lavoura. Ele está pondo em prática, né, aquela vontade de criar. Sim? Ou criando uma empresa, ou criando qualquer coisa. Você está usando o poder divino. Enxergando isso, eles faziam isso de maneira cerimonial, de maneira completa. Né? Os egípcios. Completa no sentido do que a gente pode fazer, né? Não estou falando completa no sentido absoluto, que nós não temos, tá? Por isso que os faraós ali, o templo que eles ofereciam aos deuses, não é? Eles escreviam nas paredes dos templos os seus feitos, porque eles estavam trabalhando para aquele Deus.
oferecendo os seus feitos aos deuses, porque eles entendiam que são os deuses que se manifestam buscando as satisfações da carne divina. Se manifestar para viver a carne divina. Tá? Porque os deuses se manifestam, como a gente já tratou, nessas diferentes escalas da materialidade. Do subatômico, passando por molecular, pelo celular, pela nossa vida, por uma empresa, por um estado, pelo planeta, o bioma terreno inteiro, e pelos fenômenos da natureza e pelos fenômenos astronômicos. Né? Mas as cerimônias, especificamente, nós vamos devagarzinho, que nós vamos tratando, né? Do assunto, com calma, tá? Para entender como fazer. Bom, faltou alguma coisa aqui para falar? Já estamos aqui em 1h40. Eu vou parar por hoje e aguardo vocês para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Bem, vou fazer a oração de encerramento então. Os filhos de Deus, o Deus de Ruth, das palavras sabedoria e conhecimento, e o Deus Ptah, as mãos de Deus, vieram e se manifestaram. Agora eles fecham e trancam este templo. Nenhum mal conseguirá adentrá-lo.